em Mateus capítulo 6. A partir do versículo de número 25. Mateus 6, a partir do versículo 25 até o final. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Ou muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós vimos, olhando a primeira parte do versículo 25, que somos proibidos de ser ansiosos. O próprio Jesus Cristo está nos ensinando e nos dando essa ordem. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E ao dizer que nós estamos proibidos de ser ansiosos, ele apresenta logo em seguida, no mesmo versículo, uma das razões do porquê que nós somos proibidos de ser ansiosos. E aí eu quero perguntar aos irmãos, principalmente aqueles que estiveram no nosso último estudo, qual que é essa razão para a gente não ser ansioso? Qual é essa primeira razão de Jesus nos proibir de ser ansiosos, olhando para a parte final do versículo 25? Se precisar, leia novamente o versículo. E ao ler, se for possível, por favor, responda. Qual o motivo? Leram? Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E aí ele diz, complementa, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual que é o motivo para a gente ser proibidos de ser ansiosos? Baseado no que nós estudamos também, né? E mencionamos. Quem se lembra? Hã? Começa por aí. Hã? Primeiro a vida. Tá, mas aí o que tem a ver a vida com o fato dele ordenar a gente não ser ansioso? Algo que ajuda, irmãos, é a gente anotar, tá bom?
é uma boa prática na Bíblia ou no caderninho, principalmente porque como a gente tem um estudo em série, a gente sempre vai voltar a falar sobre o mesmo assunto e sobre o mesmo texto. E aí, fazendo isso, a gente pode consultar facilmente, né? Mas tem a ver com o que a Soninha falou. Somos proibidos de ser ansiosos, porque isso tem a ver com a vida. Mas o que tem a ver com a vida que serve de motivo para a gente ser proibido? 26? Certinho. O problema é que a pergunta pode ser respondida no versículo 25. Olhando para o versículo 26, está certinho. Isso mesmo. E o versículo 25? Bom, irmãos, para eu poder ajudá-los, né? Ainda que a gente já tenha tratado sobre. Mas a gente está repetindo, justamente para relembrar, e porque isso tem relação com o versículo 26. Mas, preste atenção. O primeiro motivo do porquê que nós somos proibidos de ser ansiosos está no fato de que a vida é um dom de Deus. Deus quem nos deu a vida. E o fato de Deus dar a vida implica em muita coisa. Por quê? Porque Deus não é um Deus deísta, ou seja, não é um Deus que existe, nós cremos que Ele existe. Mas não é um Deus que existe, cria todas as coisas, não interfere e não se relaciona com a criação. É Deus para lá e nós para cá. Essa é a ideia deísta sobre Deus. De que Deus existe, mas Ele não interfere. Cada um está por conta de si mesmo. É um relógio que é dado corda e ele vai funcionando sozinho, sem intervenção de Deus, sem ação direta de Deus. Isso é problemático, certo? Porque se não depende de Deus, Deus não é soberano, Deus não governa, etc, etc. Uma vez que nós não cremos num Deus que é assim, o fato de Deus dar vida implica no fato de que Ele se envolve com a nossa vida. E aí, dentre algumas coisas, dentre várias coisas que podemos pensar e dizer, algo já foi adiantado, que é o próprio Jesus, que vai apresentar isso de uma maneira ilustrativa para mostrar que Deus é assim. E a Marta já adiantou para nós. O fato de Deus ser doador da vida, Ele é o mantenedor da vida. Ninguém existe porque quer, ninguém se autocria, depende de Deus. E ao ter sido criado, a vida também não depende do indivíduo. É lógico que tem as questões de responsabilidade humana, né? Nós temos a nossa parte, temos que cuidar de nós mesmos, da nossa própria saúde, a gente não vai arriscar a vida com coisas que podem tirar a nossa vida, etc. Mas a gente sabe muito bem que depende unicamente de Deus querer ou não manter a nossa vida. Enquanto existimos porque Deus é que mantém. Um exemplo bem vívido para nós é o que a gente experimentou nos anos de pandemia. É lógico que quem tinha uma saúde, isso trouxe alguns efeitos benéficos, obviamente. Mas a gente sabe muito bem que muita gente que tinha muita saúde,
acabou partindo por causa do Covid. Outros que nem tinham tanta saúde permanecem até hoje, porque é Deus que sustenta, mantém a nossa vida. O primeiro motivo é esse. Anota, porque quando você tiver crise de ansiedade, você pode fazer uso do remédio, tá? Mas o remédio é só físico, ele não vai curar o seu coração, que precisa ser transformado pela palavra de Deus. E aí a gente pode exercitar o nosso coração de lembrar que a primeira regra é: você está proibido de ser ansioso. Aí você está em ansiedade, já pecou, então confessa o pecado. E aí se lembra, por quê? Ainda que seja uma ordem, como a Soninha falou, Deus costuma ter a didática de justificar. Ele não precisava, né? Mas ele é misericordioso, ele fala assim, ó, faz porque é por causa disso, daquilo outro. E o primeiro motivo é que a vida é um dom de Deus. Sendo um dom de Deus, Deus é que mantém e sustenta a nossa vida. Ponto. Ponto. Aí nós tratamos um pouco sobre isso, e por conta do nosso horário a gente precisou encerrar. Eu quero retomar essa ideia, para que se a gente tiver tempo a gente avance para o versículo 26. Se não, pelo menos a gente encerra o versículo 25 e essa ideia aqui de Deus como doador da vida, é aquele que sustenta a nossa vida. E antes que a gente avance aqui nisso, um exercício prático, tá? Em momentos aonde a gente está com medo, preocupado, ansioso, inseguro, assustado, angustiado, etc. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o doador da vida. Pensa comigo, irmãos, a gente nunca vai ter ideia de quantas possibilidades e riscos nós passamos ao longo de toda a nossa vida. E aqui estamos. Tanta coisa errada, ruim, podia ter acontecido conosco, e aqui estamos. Então, em momento de desespero, de ansiedade, de medo, é a gente se lembrar: Deus é quem me deu a vida, Ele é que sustenta a minha vida, Ele que me guarda, Ele que me protege, Ele que cuida de mim, Ele que mantém, etc. Exercício prático, a gente fazer isso. Eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei que Deus está aqui mantendo a minha vida, e Ele sendo um Deus que tem poder para fazer com que alguém exista, será que Deus está limitado de ter poder para sustentar a nossa vida, quando a gente não tem trabalho? Será que Deus é limitado de nos dar o pão de cada dia, se a gente não tem o dinheiro para comprar o pão? Acho que não, né? Se a gente olhar para a história do povo de Israel, a gente vai considerar o fato de que choveu pão do céu. Deus pode fazer isso hoje ou não? Se precisar, Ele pode. Deus pode transformar pedra em pão. Deus pode mandar carne assada, picanha, do céu. Pode, irmãos? Eu acho tão bonito, e essa é uma passagem que, se Deus permitir, a gente vai estudá-la, né? Que é sobre Elias. Elias teve depressão. E ele também desejou tirar a própria vida. No tempo que ele teve depressão, que inclusive, qual que é um dos resultados de ter depressão? O que resulta na nossa vida quando a gente está com depressão? O que mais? Desistir de viver? Tristeza? De quê?
Desânimo. E muito relacionado a desânimo. Sono. Aí o que Elias faz? Ele vai dormir. Ele foge, né? Está depressivo, desanimado, sem perspectiva de vida e vai dormir. Eu acho esse texto tão lindo porque, meus irmãos, Deus é tão, como que eu posso dizer? Deus é um Deus tão além de nós, está tão além de nós, sendo quem Ele é, infinitamente diferente de nós, santo. E olha como que Deus cuida de Elias. Ele vai lá e leva um café da manhã para Elias. Come aqui, descansa um pouquinho mais, que você tem um desafio para enfrentar. Cuidado de Deus. O próprio Deus preparar um café da manhã para nós. É isso que Ele mostra na história e deixou registrado. Exercício prático, está ansioso? Se lembre que Deus deu a sua vida, está sustentando e mantendo a sua vida. O que vai ser difícil para esse Deus fazer? Ele vai prover de alguma forma. Então, ok. Nesse sentido, nós temos algo que a gente mencionou na liturgia. Lembra quando nós lemos Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13? Que eu disse que Paulo apresenta a obra de Jesus Cristo e diz que nós recebemos toda sorte de bênção celeste. Se recebemos toda sorte de bênção celeste, que não dá para comparar com as bênçãos terrenas, ou seja, se recebemos o dom maior, que não é somente a vida, que não adianta ter vida e ir para o inferno, mas a gente recebe vida física e ainda por cima recebe a bênção maior, que é a vida espiritual. Se nós recebemos a bênção espiritual, que era aquilo que para nós é impossível de alcançarmos, o que mais que Deus não pode fazer na nossa vida? Estamos falando, em outras palavras, do que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8. Abre aí. Romanos 8. Versículo 32. Pedi a Cíntia para ler para nós. Cíntia não, gente. Sueli. Perdão, viu, Sueli? Esqueci seu nome. Tem 3 anos que eu estou aqui quase. Romanos 8, 32. Olha só o que Paulo está chamando a atenção dos coríntios, inclusive a nós. Presta atenção, homem de pequena fé, que está ansioso sem precisar. Se Deus nos deu de maneira graciosa, sem merecer, porque se fosse por mérito, aí não tinha esperança. Só vai receber o que você merece, que é castigo. Mas se, mesmo não merecendo, Deus nos deu Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, aí qual é a pergunta do apóstolo Paulo? Porventura, não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? É lógico que Paulo não está falando que Deus vai nos dar tudo que existe no mundo. Deus não está falando aqui, Paulo não está falando aqui de todo o dinheiro do mundo, todos os bens do mundo, todos os carros do mundo, todos os seus sonhos, não. Mas é a ideia de que Deus não tem limite, não está limitado a fazer aquilo que nós precisamos. Porque se Ele nos deu a vida eterna, que era o que a gente mais precisava,
as outras coisas são nada. E sendo nada, Deus não vai nos dar. Então parte daí, da gente olhar para o mais valoroso, para aquilo que tem mais valor que Deus nos deu, em relação às outras coisas que estão abaixo. E saber que também Deus tem nos dado e continuará nos dando. Não importa a situação que a gente enfrente. Por isso que eu digo, e eu falei disso quando nós estudamos sobre escatologia, lá em Mateus 24, de que, pensando que nós vamos viver a grande tribulação, como presbiterianos e reformados cremos, entendendo que não haverá um arrebatamento secreto da igreja, pensando que a igreja vai viver os dias aqui na terra com o anticristo, e por isso será perseguida, pensando nesse monte de teoria de conspiração, que se a gente ficar dando ouvidos para isso, a gente fica doido. Para a vida, fica doido, né? E não faz mais nada. Pensando em tudo que pode estar sendo projetado, arquitetado, do que o anticristo, tendo poder, fará. É a mesma coisa. É lógico que Deus vai ter escolhido alguns para serem mártires, morrerem por causa da fé. Mas não são todos. A Bíblia não mostra que são 100% dos crentes que vão morrer por causa da fé. Talvez seja eu e você que vamos morrer, talvez outros não. Ou talvez nós não vamos morrer por causa da nossa fé. E eu te pergunto, como que você vai sobreviver num mundo tão tecnológico, tão vigiado, que aquilo que a gente fala, nosso celular capta, e aí aparece lá as propagandas, você falou que você pensou alto. Que sonho que eu tenho de ter uma lava-louça. Aí você entra no Instagram, tem anúncio de lava-louça. Vivendo num mundo tão vigiado, vivendo numa realidade onde o anticristo terá tanto poder, como que a gente vai sobreviver? Você tem curso de sobrevivência na mata, Ana? Nós temos bunkers construídos em casa. Sabe o que é bunkers, né? São instalações subterrâneas. Nós fomos treinados a atirar arco e flecha, a usar arma de fogo, a saber lutar. Como que você vai sobreviver, Ana, nesses dias? De duas uma, ou você não sobrevive, ou você sobrevive não por você. Que Deus pode fazer maná cair do céu, carne cair do céu. Porque Deus é o Criador, mantenedor, soberano de todas as coisas. E a gente tem que calmar a nossa mente, o nosso coração, irmãos, e refletindo sobre esses aspectos todos, para a gente ser fortalecido. O que é um outro texto que também, se Deus permitir, a gente vai mencionar, estudar aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 14, 15, 16. Onde Paulo fala sobre a ansiedade. Ele fala assim, deposita diante de Deus, através das orações. Pense nas coisas boas, lá na frente depois ele vai falar, isso foi tema do nosso acampamento desse ano. Pense nas coisas boas, que a gente vai desfrutar de paz. Gente, eu estou dizendo aqui para vocês, para nós, Deus através da sua palavra, os métodos que nós usamos para deixar de ser ansiosos. Preste atenção, não desperdicemos isso que Deus está nos dando. De saber que Ele é o doador da vida, o sustentador, o mantenedor da vida. De que basta
lembrarmos disso, pensarmos nisso, nestas coisas, inundarmos a nossa mente e o nosso coração de pensamentos bons, que é uma promessa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa e o vosso em Cristo Jesus. É uma coisa sobrenatural, porque em meio à guerra a gente consegue ter paz. Que é uma paz sobrenatural. Como? Tem a nossa parte. Pensando nas coisas boas. Lembrando de que Deus é o doador da vida. Deus te salvou. Se Ele te salvou, Ele não vai te sustentar? Irá. Como? Não sei. É isso que a gente também falou, né, no último estudo. Deus não diz para nós como fará, que cada um é cada um. Mas Ele diz que fará. A gente pensa nisso, crê nisso, confia nisso e espera. Olhando para Romanos 8,32, Paulo fala a mesma verdade. Ele afirma que Deus dará tudo o que o crente precisa, ainda que não detalhe como será. Citando Lloyd Jones, que comenta sobre Mateus capítulo 6, fala: não somos meros indivíduos lançados nesse mundo. A gente falou disso lá no início. Deus não nos criou e faz como um pai que não quer o filho e uma mãe que não quer o filho. Deus não nos cria e fala, se vira. Deus nos cria e Ele está conosco. O próprio apóstolo Paulo, se não me engano, diz que Deus faz cair o sol, a chuva, dá o pão, o alimento, a saúde, a graça comum, aquilo que não merecemos, que é para todos, para o ímpio e para o justo e para o injusto. Não somos meros indivíduos lançados neste mundo. Deus interessa-se por nós como indivíduos um por um, pelas nossas situações, circunstâncias, pelas nossas dores. Ele chora conosco, se compadece de nós. E Ele se interessa tanto, não porque a gente é alguma coisa, tá? Lembra que é graça, não é mérito. Mas Deus se interessa tanto por aquilo que Ele criou, que Ele se envolve. E envolve de que maneira? Assume um corpo como nós temos. Jesus vem ao mundo para nos salvar. Ele sofre as mesmas coisas que nós sofremos. Isso que a gente tem que alimentar a nossa mente com o nosso coração. Deus nos ama, irmãos. A gente não precisa ficar ansioso, mas a gente precisa lembrar que Deus se interessa por nós, porque Ele nos deu Jesus Cristo. Ele se interessa pela nossa dor. Ainda que a gente não sinta, ainda que a gente pense que Deus virou as costas, Ele está ali. Vamos lembrar da história de Jó? Deus o tempo todo estava ali ou não? Só que Ele escolheu em determinado momento se revelar a Jó. Por quê? Precisava exercitar em Jó fé, maturidade, etc. E é por isso que, no processo de passar por certas coisas na nossa vida, a gente tem essa sensação que parece que Deus não está nem aí para a gente. Mas Ele está. Só que Ele é necessário agir dessa forma para nos ensinar e depois a gente declarar o que Jó declarou. Eu agora te vejo, agora eu te conheço. Que o Senhor se revelou a mim, que o Senhor me fez entender e me fez aprender o que antes eu não tinha aprendido. Voltamos a mencionar aqui a obra de Cristo como aquilo que a gente tem que se apegar para saber que as demais coisas Ele também fará por nós. A coisa mais impossível de ser feita, Deus fez. Em Mateus 19, 25 e 26, diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus responde. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes:
isso é impossível. É impossível aos homens, mas olha só, o que é impossível a nós, para Deus nunca foi. Mas para Deus, tudo é possível. Lá em Gênesis 18, versículo 14, há algo também que Deus fala para o seu servo. Se não me engano, Abraão. Exato. Em relação ao filho, né? A promessa do filho. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Presta atenção numa coisa, irmãos. Se Deus criou tudo que existe só com a sua palavra de ordem, pensa na complexidade do que é o ser humano. Pensa na complexidade nas leis físicas, astrofísicas, etc., que regem o universo, que faz com que esse pedaço de massa não caia no espaço. Porque nós estamos no espaço, né? Esse Deus que fez essas coisas todas complexas, inclusive as coisas espirituais, que a gente não vê, o que vai ser difícil para Deus fazer na nossa vida? Para a gente não confiar nele. Há, por acaso, coisa demasiadamente difícil? E Deus diz para Abraão: daqui a 1 ano, nesse tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Diante disso, devemos ter em mente que os propósitos de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Nada é acidental. Não precisamos ficar ansiosos e preocupados acerca da nossa vida, ainda que não seja fácil. Mas tudo exige de nós exercício. Durante quantos anos que você teve que exercitar, levantando da sua cama de manhã para você ir trabalhar? Alguns não, né? E louvado seja Deus por essa graça que Ele deu. Mas outros estão nesse processo. Tudo é exercício. E ainda que não seja fácil a gente deixar de ser ansioso, temos que exercitar para a gente ser feliz, irmãos. Porque a gente não precisa viver ansioso. Nossa vida não é um mero acaso. Deus é quem nos deu vida e Ele providencia que ela continue. Amém? A vida sendo um dom de Deus, é algo que nós temos agradecido a Ele todos os dias. Ainda que seja poucos os nossos anos. Ainda que sejam poucos os anos daqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos. Porque podia ser menos, né? Podia ser mais. Se a vida é um dom de Deus, a gente tem agradecido todos os dias. Porque Deus podia muito bem não ter feito com que os nossos pais se conhecessem e num momento específico da vida eles tivessem a intimidade que tiveram e dentre, não sei se é milhões ou bilhões, acho que deve ser milhões ou milhares de serizinhos, você foi o único que conseguiu. Pensa em nós não termos a experiência de viver nessa criação, naquilo que Deus criou, e principalmente de experimentar da vida eterna. Precisamos ser agradecidos a Deus pela vida. Precisamos agarrar-nos firmemente, sem jamais soltar, a esse profundíssimo princípio.
Nunca deveria passar-se um dia de nossas vidas sem agradecermos a Deus pela dádiva da vida, do alimento, da existência, bem como pela maravilha e prodígio que é o corpo que Ele deu a cada um de nós. Essas coisas são inteira e exclusivamente dádivas divinas, pois se falharmos em reconhecer esse fato, haveremos de falhar em tudo mais. A vida é o mais fundamental. Se a gente é ingrato para com a própria existência, quanto mais as outras coisas. Devemos continuar trabalhando e fazendo a nossa parte, tendo a certeza de que nunca precisaremos nos preocupar ou nos sentir ansiosos com a possibilidade de subitamente não haver o suficiente para manter a continuidade da minha vida, pois isso jamais acontecerá. Deus cuidará para que a nossa vida prossiga. Sempre que formos tomados de ansiedade e preocupação por alguma coisa, façamos o exercício de nos lembrar que Deus é o autor da vida. Vamos parar por aqui e próxima semana a gente segue para o versículo 26. Deus abençoe. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por existirmos e saber, por experiência própria, que é o Senhor que nos livrou de tantos riscos que corremos e de que continuará sendo assim. Até aquele dia, ó Pai, que o Senhor resolver com que nós nos encontremos contigo. E ainda que a gente passe pela experiência da morte, sabermos que nos encontraremos em uma realidade que a morte já não mais existirá, nem qualquer dor, nem qualquer coisa relacionada ao pecado. Ó Pai, reconhecemos que temos sido falhos em deixar de ser ansiosos. Ó Deus, reconhecemos que muitas vezes, quando nos deparamos com as nossas limitações, a gente se esquece do Senhor e deixa de confiar no poder ilimitado que o Senhor tem. Perdoa-nos e nos ajude a crer e descansar no Senhor. A olhar para a nossa própria vida e saber que o Senhor a manteve e continuará mantendo. Como? Não importa. O fato é que o Senhor será fiel em manter e preservar a nossa vida. Oramos, ó Deus, para que assim seja. O Senhor mantenha a vida do teu povo. Que o Senhor permita vivermos nesse lugar, mas não vivermos para nós mesmos, cheios de ansiedade, mas buscando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Honrando e glorificando o Senhor, fazendo a tua obra. Glorificando, ó Pai, o Senhor como Deus único e verdadeiro. Ajuda-nos, nos leve em paz. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.